Olá pessoal, meu nome é Renildo, eu tenho 34 anos, sou um homem de pele clara, cabelos escuros, barba baixa, curta, estou usando uma camisa de cor vinho, sou casado e tenho 2 filhos maravilhosos. Bem, esteticamente vocês não percebem, mas eu tenho retinose pigmentar, uma degeneração irreversível na retina, nos olhos, o que basicamente consiste na perda do campo visual. Em 2020, isto acelerou bastante depois que eu contraí a Covid-19. O que resultou na perda total de mais ou menos 90% do campo visual. Isso afetou ambos os olhos. De que forma um deficiente visual, como eu, por exemplo, e muitos outros, conseguem potencializar a capacidade funcional no uso de computador, por exemplo? Bem, é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. A tecnologia assistiva é um termo moderno para se referir a determinada área do conhecimento que desenvolve pesquisa, produtos e serviços que podem aumentar, manter ou melhorar a capacidade funcional de um indivíduo com alguma deficiência. A minha experiência com este tipo de tecnologia começou com o uso de leitores de telas. Um deles é o NVDA, que eu uso no notebook. NVDA é uma sigla em inglês, cuja tradução mais comum é acesso não visual à área de trabalho. Basicamente, este programa transforma o conteúdo visual da tela em informações auditivas. Isso é o bastante para que pessoas cegas ou com baixa visão, como eu, usem computadores. Graças a Deus pela mentoria que eu recebi do meu amigo, cantor e professor Walter Júnior. Ele é autor do projeto João 9, que muito tem abençoado pessoas, sendo a informática uma de suas áreas de atuação. Bem, dentre os recursos que uso com a ajuda do NVDA, eu destaco 2 deles, que é a Bíblia em formato digital e o Word, que é o editor de textos para a digitação de meus estudos e pregações. Vamos demonstrar isso na prática? Bem, eu não combinei com o meu câmera, o meu amigo Arley, mas diga aí, Arley, um texto bíblico para que eu possa procurar aqui e demonstrar. Hebreus, capítulo 3. Ok, Hebreus, capítulo 3. Vamos lá. Eu estou aqui no Kindle, é um aplicativo onde eu acesso a Bíblia digital. E vamos ao texto de Hebreus. Hebreus 2. Hebreus 3. Qual versículo, Ali? De 1 a 3. Ok. Cristo é superior a Moisés. Por isso. Tá, aí ele vai ler o texto. Mas vamos fazer da seguinte forma. Eu vou copiar esse texto. Ctrl mais que. Importar usando, sair Ctrl mais A. Por isso, 2 oval maior do que
6 Cristo, ponto de selecionar. Certo, agora eu vou copiar esse texto. 722 caracteres. Fala a quantidade de caracteres. Vírgula, lupa. Aí agora eu vou abrir o Word, Espaço. W, R, que é o editor de texto, que eu uso para preparar os estudos e as pregações. Página Em branco, colar. eu vou colar aqui. Brasil. Retorno selecionado. Retorno. Bem, Que a casa. Compra. Vai. Com isso. Santos e. certo. Agora, como eu faço para ler esse texto em voz alta? Aqui vocês estão ouvindo a leitura do NVDA. Mas como faço para eu ler para vocês em voz alta? E assim prosseguir a leitura e a pregação como pastor da Igreja Presbiteriana. Bem, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um fone de ouvido aqui. Eu vou desconectar a caixa de som do notebook e vou pegar então este fone, o fone direito, vou colocar na orelha, no ouvido direito e vou fazer a leitura desse texto para vocês. Diz assim: por isso, santos irmãos, vós que participais da santa vocação, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como era Moisés em toda a casa de Deus. Versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Aí o texto continua, versos 4, 5 e 6, como copiei ali no texto do Word, mas como o Arley pediu apenas do verso 1 ao verso 3, esse foi o texto lido. E agora, como eu faço para usar este recurso que eu acabei de usar aqui? Bem, eu usei um recurso chamado leitura sombreada. Quer saber mais sobre esta técnica de ouvir e ao mesmo tempo de transmitir o conteúdo ouvido em público? Você pode ver na descrição deste vídeo. Saber mais sobre a técnica leitura sombreada e fazer suas leituras sem se apegar ao papel. Até você que enxerga bem pode muito bem fazer esta leitura de forma independente, ouvindo e transmitindo de maneira sombreada. Que Jesus te abençoe e que os olhos do seu coração sejam iluminados pela luz bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.